Olá pessoal, olá família típica. Quando a pessoa com deficiência vai fazer um concurso público, a pessoa com TEA vai fazer um concurso público, geralmente é exigido que ela apresente um laudo diagnóstico para provar que ela tem deficiência, para que ela participe nas cotas das pessoas com deficiência. Mas, nesse processo de deferimento da inscrição dessa pessoa como pessoa com deficiência, em algum momento do certame, essa pessoa vai ser submetida também a uma junta médica. Uma junta médica formada por 3 pessoas, uma delas médico, né? Uma junta multidisciplinar, normalmente com um médico, um psicólogo e uma pessoa de outra área. E às vezes, a opinião dessa junta médica ou dessa junta multidisciplinar acerca da deficiência da pessoa que está prestando o concurso, ela diverge daquela que está contida no diagnóstico, no laudo diagnóstico, que foi apresentado por ocasião da inscrição. A pergunta é, nesse caso em que há confronto entre o posicionamento da junta médica e o posicionamento do médico que a diagnosticou, qual dos dois vai prevalecer? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Então, na maioria dos editais para concurso público, tem uma reserva de vagas para pessoas com deficiência, às vezes 5%, às vezes 10%, às vezes até mais. E também, na maioria desses editais, para você concorrer em separado nas cotas das pessoas com deficiência, o que acaba sendo uma grande vantagem para a participação no concurso, uma vantagem compensadora para a pessoa que tem tantas barreiras na vida, né, tantas dificuldades que é a pessoa com deficiência, concorrer nessas cotas, porque se tiver, sei lá, 1 milhão de inscritos num concurso, 500 mil inscritos, sei lá quantos inscritos tem nos concursos mais concorridos do Brasil, mas são muitos, são centenas de milhares. Você concorre com uma pequena minoria, você concorre só com as pessoas com deficiência. Então, você fica mais competitivo, tem mais chance se você está concorrendo ali num grupo mais reservado, né? Então é por isso que a pessoa que tem um diagnóstico sempre vai procurar se candidatar no certame para concorrer junto com as pessoas com deficiência na cota para pessoa com deficiência. Só que, entre muitos poréns, porque pensa no pessoal que não gosta de pessoa com deficiência. Eles fazem a reserva porque são obrigados, porque a lei obriga, mas na hora de entrar no cargo público, e tudo quanto é tipo de dificuldade que você imaginar, eles criam para evitar que a pessoa entre no serviço público. Ah, a sua deficiência não é compatível com as funções do cargo. É sempre esse tipo de conversa. Não, com essa deficiência você não pode ser polícia. Essa deficiência te impede de fazer tal coisa. Sempre tem esse problema. Mas ainda antes desses obstáculos que eu acabei de exemplificar, tem um outro, que é um obstáculo à própria participação da pessoa no concurso. É o reconhecimento da deficiência para que ela participe na cota. E você sabe como que isso acontece? Isso acontece assim. Pode pegar um edital, e qualquer edital que você pegar, vai estar dizendo, concurso, as inscrições são de tal dia a tal dia. De tal dia a tal, todavia, as pessoas que querem concorrer nas cotas de pessoa com deficiência vão ter que fazer um requerimento para isso. É um requerimento de inscrição. Não é porque a pessoa que não está nas cotas, ela paga a taxa e já se inscreve. Não precisa ninguém deferir ou indeferir a inscrição dela, já está inscrita. Depois, se ela passar, ela vai ter que provar que cumpre os requisitos para a investidura no cargo. Mas se inscrever não precisa deferir. Mas quando é deficiente, aí precisa fazer um requerimento para se inscrever. Ou seja, precisa pedir, pelo amor de Deus, para conseguir se inscrever. E aí, eles pedem para você colocar alguns documentos. O principal deles é o laudo diagnóstico, que é o documento de um médico profissional, formado, muitas vezes especialista, que te deu o diagnóstico, para você provar que é deficiente. Está aqui o diagnóstico. Só que o concurso público, a maioria deles, na maioria dos editais, dizem que este laudo que você apresenta como prova da deficiência lá no comecinho, em algum momento do concurso, ele vai ser validado por outro médico ou por uma junta médica. Então, essa junta... Aqui ainda, gente, nós não estamos falando
de avaliação da compatibilidade da deficiência com o cargo, não. Nós estamos falando aqui do reconhecimento da existência da deficiência para os efeitos de competirem separado nas cotas. Aí essa junta médica, e aí o momento da intervenção dessa junta médica ou dessa comissão multidisciplinar, é um negócio assim, em cada edital tem um nome diferente. Mas o fato é que essas juntas, um colegiado geralmente tem um médico e tem 2 outros profissionais de saúde, às vezes um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um assistente, enfim. E esse pessoal vai fazer uma análise, uma avaliação daquele candidato. Para quê? Para ver se ele tem deficiência. Ah, mas ele já não tem um laudo médico dizendo que tem? Não, mas o edital está dizendo que a junta médica vai ter que falar. E aí, vamos passar agora a responder a pergunta que eu fiz no início, que é por causa dela que você ficou. Se, por acaso, essa junta médica disser que o autista não é autista, não tem a deficiência, então ele não pode participar nas cotas, qual o laudo que vai prevalecer? O que ele juntou dizendo que é autista ou esse da junta médica do concurso dizendo que ele não é deficiente? Olha, eu vou te dizer, não tem uma lei dizendo qual o laudo que vai valer, mas se você utilizar do bom senso e das ferramentas de interpretação sistemática das normas do direito que são vigentes no Brasil, a gente vai chegar à conclusão inequívoca, em primeiro lugar, é que um médico dizer o diagnóstico do outro, para começo de conversa, é falta de ética. Ora, como é que eu vou dizer que não tem hierarquia entre um médico e outro médico? Embora possam existir fatores que tornem a palavra de um médico mais rígida, né, mais consistente que a palavra de outro. Mas agora, hierarquia, como se fosse um recurso de hierarquia de juiz, né? Porque o juiz de primeira instância dá uma decisão, de segunda instância pode modificá-la. Mas agora 2 médicos, e às vezes o que deu o diagnóstico primeiro é um especialista com anos de estudos daquela área específica, daquele transtorno específico. Às vezes é um neuropediatra que dedicou a vida inteira ao estudo do autismo. Aí vem uma junta médica, vai dizer, não, isso não é autismo, não, eu acho que não vai participar, não. Se acontecer isso, gente, o que vale é o laudo do médico que trata a pessoa. Por quê? Isso aqui também é uma regra do direito brasileiro. Tudo quanto é advogado conhece essa regra. Gente, no direito, quando você tem, por exemplo, 2 leis que tratam, que disciplinam uma mesma coisa, que tratam do mesmo assunto, a lei que prepondera, porque às vezes a lei acontece com a lei isso. Às vezes tem 2 leis que tratam do mesmo assunto e cada uma dessas leis prescrevem regras em sentido contrário. Então a lei entra em conflito com a própria lei. Você sabe como é que resolve isso? Pelo princípio da especialidade. A norma especial, ela se sobrepõe sobre a norma genérica. Entende? Então, se tem uma questão aqui, vamos assim para exemplificar. Eu não consigo lembrar agora uma figura concreta disso, mas vamos imaginar que tem uma norma aí geral que está no Código Civil que fala alguma coisa sobre, sei lá, direito de aposentadoria da pessoa. Aí tem uma lei especializada em aposentadoria, a lei da aposentadoria. Se tiver um conflito entre o que diz a lei da aposentadoria e o Código Civil, que é uma norma genérica, e o caso do qual se estiver tratando for um caso previdenciário de aposentadoria, vai se aplicar a lei da aposentadoria, porque ela é mais específica para aquele caso. E, veja, é claro que o que eu estou dizendo agora, uma divergência entre médicos e não entre normas, é diferente, porque eu não estou falando de normas. Mas o princípio, o raciocínio jurídico que se emprega lá, é válido aqui também, na avaliação desse caso concreto. De um lado, eu tenho uma junta médica, que é formada por profissionais da saúde, mas eu também não sei qual é a área de especialização deles, né? Um deles é médico, os outros 2 é de outra área, da saúde. É da saúde também, mas não é da mesma área médica, né? Pode ser psicólogo, enfim. Na maioria deles, as juntas são multidisciplinares, né? Multidisciplinares. Esse pessoal dessa junta, eles estão ali para avaliar tudo quanto é caso de tudo quanto é transtorno e deficiência. É o cara que não tem o braço, é eles que vão avaliar. É a pessoa que falta o dedo mindinho. É a pessoa que tem cegueira monocular.
é a pessoa que tem transtornos globais do desenvolvimento, é a pessoa que tem falta membros superiores e inferiores, tudo quanto é tipo de deficiência. Eles não podem ser especializados em tudo que eles estão lidando. Mas o médico que fez o diagnóstico é um neuropediatra, é um psiquiatra, é um médico especializado nesse assunto aqui, cérebro. No mínimo ele é isso, no mínimo ele é especializado em cérebro. E, no máximo, ele pode ser um especialista de vanguarda, um especialista de reconhecimento na área específica da deficiência daquela pessoa que está prestando o concurso. E aí? Vai encarar? Qual que vale mais? A junta médica ou o que diz o médico especialista que diagnosticou? Então, gente, eu até recomendo, se acontecer isso com você, com um parente seu, eu recomendo duas coisas, recomendo fortemente. A primeira é que você recorra ou para as instâncias administrativas que competem, conforme dispuser o edital, ou diretamente à justiça. E, na justiça, fazer esse cotejo do especialista que deu o diagnóstico e do generalista que disse que não é deficiência para impedir a pessoa de participar no concurso. E, além disso, eu ainda recomendo outra coisa. Eu recomendo uma representação, se essa junta ela infirmar, ela dizer que o laudo está errado, eu recomendo, inclusive, uma representação no Conselho de Ética Profissional da medicina ou da especialidade daquele pessoal dessa junta médica. Porque eu acho, no mínimo, antiético um médico generalista no concurso para prejudicar os direitos de um cidadão, dizer um diagnóstico consolidado por outro médico. Sabe, é claro que às vezes acontece do médico errar o diagnóstico, mas o cara que diz que descobre um diagnóstico errado, geralmente é um especialista. Não é um cara da junta de um concurso, numa situação que vai trazer prejuízo para a pessoa que apresentou o diagnóstico, que vai infirmar um diagnóstico dado por um médico. Sabe? Não é esse o contexto apropriado dentro da prática da medicina para você dizer que alguém errou um diagnóstico. Então, eu acho que cabe também uma representação no Conselho de Ética desse profissional que está desdizendo o colega. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Que você um dia, se tiver a ocasião de utilizar essas dicas aqui, peço a você, caso tenha achado útil e proveitoso o vídeo, que você se inscreva no canal, que você clique no sininho e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.